Olá, crianças do Espaço PBC Kids! Que alegria estarmos aqui reunidos, né? É muito bom a gente poder estar junto, louvando ao Senhor. Nós ficamos 3 domingos estudando sobre a Páscoa e seu verdadeiro sentido. E agora nós vamos retomar os nossos estudos sobre como ser um soldado de Deus, né? E para isso, nós temos o melhor exemplo, que é Jesus. Ele foi o soldado perfeito, pois ele foi exemplo de obediência, de amor, né? Ele, quando morreu na cruz, por mim, por você, ele nos mostrou um exemplo maior de obediência. E através de Jesus, a gente também pode ser um bom soldado. Vamos louvar esse Deus que nos ensina a batalhar e guerrear? De noite ou de dia, aqui ou ali, ao meu lado está o anjo do Senhor. Eu sou corajoso, soldado do rei, vou marchando como vencedor. De novo. De noite ou de dia, aqui ou ali, ao meu lado está o anjo do Senhor. Eu sou corajoso, soldado do rei, vou marchando como vencedor. 1, 2, 3, 4, marcha, soldado. 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 Não tenho medo do escuro, não tenho medo de trovão. Na minha vida estou seguro, Jesus está em meu coração. Se alguma coisa me atormenta, eu digo, sai em nome de Jesus. O mal pra mim não faz careta, sou um soldado da luz, sou vencedor em Jesus. Não tenho medo do escuro, não tenho medo de trovão. Na minha vida estou seguro, Jesus está em meu coração. Se alguma coisa me atormenta, eu digo, sai em nome de Jesus. O mal pra mim não faz careta, sou um soldado da luz, sou vencedor em Jesus. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, marcha, soldado. 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 Mais forte. 2, 3, 4, marcha, soldado. 1, 2, 3, 4, marcha, soldado. 1, 2, 3, 4, marcha, soldado. 1, 2, 3, 4, marcha, soldado! Pois bem, hoje vamos continuar aprendendo sobre a armadura de Deus. Como vocês sabem, um soldado precisa de uma armadura, não é verdade? Para poder lutar e se proteger nas batalhas. E hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre a armadura de Deus. Vocês vão ver que a armadura humana, a armadura que as pessoas criaram, ela, no decorrer do tempo, ela foi se transformando, né? Com o passar dos anos, ela foi adquirindo mais tecnologia, enfim, foram feitas com outros tipos de materiais. Vocês vão observar agora que no decorrer da história, essa armadura ela foi se transformando. Um soldado, para se proteger, precisa de uma armadura para poder lutar, combater e vencer as batalhas.
Nós aprendemos sobre isso. E nós, como bons soldados de Cristo, também precisamos de uma armadura. Mas a armadura que temos não é como a armadura dos soldados na vida real. Na verdade, é uma armadura muito mais poderosa. E ela não mudou no decorrer dos tempos, não. Ela continua sendo a mesma, desde que Deus a descreveu na sua palavra. Essa armadura está descrita no livro de Efésios. E lá nós aprendemos o que tem essa armadura. No episódio passado, quando nós estudávamos sobre a armadura de Deus, nós aprendemos sobre o cinturão da verdade. Nós aprendemos que precisamos estar envoltos com esse cinturão para que estejamos protegidos. E o que é a verdade? A verdade é o próprio Deus, é Jesus. Ele é o caminho e a verdade. E essa verdade precisa estar cercando a nossa vida para a gente estar protegido. Hoje nós vamos aprender mais uma parte dessa armadura. Mais uma peça. E prestem muita atenção. O nome dessa parte se chama couraça da justiça. E você sabe o que é uma couraça? Bom, a couraça é um acessório que as pessoas utilizam para proteger. No passado elas eram feitas de couro, no início, depois elas passaram a ser feitas de ferro, bronze, enfim. Na verdade, a couraça é como se fosse um colete, que serve para proteger as partes vitais do soldado. Porque vocês sabem que nessa região aqui do nosso corpo, está o coração, enfim, os órgãos vitais, Então, a couraça eram utilizadas pelos soldados para proteger as partes vitais do corpo, Para isso servia a couraça. Mas, lá na palavra de Deus, diz que o soldado de Deus tem que usar a couraça da justiça. E então, crianças, hoje nós estamos aqui com esse esqueleto, que os cientistas, os médicos, os enfermeiros, as pessoas que estudam o corpo humano, eles sempre usam um esqueleto para eles poderem aprender sobre como é o funcionamento do corpo, E nós estávamos falando que a couraça é uma espécie de proteção, para os órgãos vitais, para o coração, para os pulmões. E a gente, quando estuda o nosso corpo, a gente pensa que Deus nos criou preocupado com isso. A primeira couraça que nós temos é o nosso próprio esqueleto. Por quê? Por dentro das nossas costelas estão os órgãos vitais, inclusive o coração, que fica aqui, escondidinho entre as costelas. Tá certo? Com isso, Deus queria já nos mostrar na sua criação que nós devemos proteger o nosso coração. Proteger o nosso coração, porque dele procede as fontes de vida, Deus mostrando para a gente a importância da gente proteger o nosso coração. Mas será que a gente só protege o coração fisicamente, certo? Usando uma couraça, um colete salva-vidas? Não. Deus nos ensina, através da sua palavra, que nós precisamos usar uma armadura especial, E essa armadura especial vai nos proteger nas batalhas da vida. Não batalhas físicas contra a carne, nem contra sangue, mas as batalhas espirituais. Aquelas batalhas que a gente precisa travar contra o pecado, A batalha contra o mal e contra o bem, Na verdade, nós temos que lutar com o bem contra o mal, não é verdade? É a batalha do nosso espírito contra a carne e a vontade que às vezes a gente tem de fazer as coisas erradas. E na palavra de Deus está escrito lá em Efésios que Deus nos dá uma armadura. E nessa armadura tem a couraça da justiça. Ou seja, uma espécie de colete invisível, de justiça. E hoje nós vamos aprender sobre isso. Nessa couraça da justiça, é tudo aquilo que nós fazemos que envolve coisas boas, coisas justas. Quando a gente obedece a Deus, quando a gente ama os nossos irmãos, quando a gente faz a vontade de Deus, quando a gente cumpre tudo aquilo que está escrito na palavra, a gente está fazendo o quê? A gente está se protegendo com uma espécie de couraça da justiça. Essa couraça, esse colete que vai nos defender, do pecado. E vocês sabem que a pior coisa que existe é o pecado, Porque o pecado é a única coisa que pode nos afastar de Deus. E quando
nós estamos afastados de Deus, nós estamos desprotegidos, não é verdade? Por exemplo, uma criança, quando está longe do pai, ela corre riscos, não é verdade? Nós também, quando ficamos afastados de Deus, nós também corremos riscos. E por isso, nós precisamos aprender a usar a couraça da justiça. Couraça da justiça é obediência, é fazer a vontade de Deus, é amar a Deus sobre todas as coisas. Hoje nós vamos aprender a história de um homem que vestiu a couraça da justiça. Vamos lá? Hoje nós vamos aprender a história de Noé. Noé era um homem justo, um homem que obedecia a Deus. Noé, ele usava a couraça da justiça e ele vivia com seus 3 filhos, né, com toda a sua família, né? Acontece que na época em que Noé vivia, há muitos e muitos e muitos anos atrás, as pessoas se afastaram muito de Deus. E elas estavam pecando e fazendo coisas absurdas que desagradavam a Deus. E Deus ficou muito, muito, muito triste. Mas Deus não esqueceu de Noé e de sua família. E então, Deus propôs a Noé que ele construísse um barco bem grande, gigante, e que ele iria orientar todo o seu trabalho, dando as medidas, como que Deus queria que esse barco fosse feito. E explicou a Noé que ele traria sobre a terra o dilúvio, uma chuva gigante também, que aconteceria e que as pessoas que não estivessem dentro desse barco, os animais, tudo que estivesse fora da arca, ia ser destruído. E Noé, como sempre, ele era muito obediente, certo? E ele obedeceu a Deus. Ele fez a arca exatamente como Deus havia ordenado, com todas as medidas, com todas as especificações, do jeito que Deus mandou ele fazer, ele fez a arca, que era um barco gigante. Veja só como ficou, gente. Tcharam! Gente, como é bom obedecer a Deus, né? Noé seguiu as instruções de Deus e ele conseguiu construir a arca, um barco gigante. Exatamente como Deus tinha ordenado, porque ele era obediente, né? E fez exatamente como Deus orientou. Todas as vezes que a gente obedece a Deus, tudo corre bem, tudo dá certo, gente. É assim que funciona. E também, todas as vezes que a gente não obedece, que a gente quer fazer do nosso jeito, aí acontece, dá errado, né? Mas olha que linda, a arca ficou incrível, uau! Noé realmente obedecia e por conta disso, ele conseguiu proteger ele e toda a família. Além de construir a arca, Noé também fez algo muito especial. Vocês vão descobrir agora. Deus também deu instrução a Noé que ele deveria recolher um casal de cada espécie de animal e colocar na arca. E Noé também obedeceu a essa instrução. Ele fez exatamente como Deus ordenou. E aí ele foi colocando um casal de cada animal na arca. Imagina, gente, como deve ter sido trabalhoso para Noé, né? Deve ter sido muito trabalhoso recolher um casal de cada animal. A tia Laura está aqui se complicando para recolher os animais. Imagina Noé com seus filhos tendo que fazer todo esse trabalho, né? Foi fácil não, gente. Tá aqui, ó. Eles tiveram que recolher cada animal, né? Para colocar na arca. Não foi simples. E nisso tudo a gente vê o quê? A obediência de Noé, né? Em obedecer a Deus, em fazer exatamente como Deus estava ordenando. Um trabalho de muito detalhe, de muito cuidado, porque cada animal que estaria na arca também precisava ser alimentado, né?
E Noé precisou também armazenar alimento para todos esses animais, para sua família. E depois que ele fez tudo isso, que ele reuniu todos os animais, macho e fêmea, de cada espécie, depois que ele fez isso, ou seja, depois que todos os casais de animais adentraram a arca, né? Depois que eles adentraram a arca, Noé também, claro, entrou com toda a sua família e a arca foi fechada. E passaram 7 dias até que finalmente aconteceu o dilúvio. E depois que estavam dentro da arca, choveu 40 dias e 40 noites. As águas foram se avolumando, foram crescendo sobre a terra, de forma que tudo que existia fora da arca foi destruído. Mas Noé e a sua família estavam protegidos, juntamente com os animais dentro da arca. Apesar das chuvas serem volumosas e da grande tempestade que foi o dilúvio, Noé não temeu. Ele sabia que ele tinha um Deus que o protegia. Como é bom ser obediente, né? A obediência de Noé fez com que toda a sua família e todos aqueles animais, todos os animais que ele colocou na arca, tiveram a proteção de Deus por conta da obediência. A obediência nos aproxima de Deus, é a nossa couraça da justiça. Depois que passou todos esses dias, as águas foram diminuindo na terra, né? Foram diminuindo, foram rebaixando, até que finalmente Noé avistou uma relva verde e ele soube que ele poderia sair da arca junto com a sua família e junto com os animais. E ao saírem da arca, Noé e sua família fizeram um culto de adoração a Deus, louvando a Deus por tão grande livramento, louvando a Deus por sua proteção. E nesse dia apareceu no céu, sabe o quê? Um arco-íris lindo no céu. E com esse sinal, Deus queria mostrar para Noé, para sua família e para todos nós, que ele jamais mandaria um novo dilúvio sobre a terra. E queria também mostrar que ele tinha uma aliança com o seu povo. Que aqueles que amam a Deus e o obedecem têm uma aliança com ele. Tá certo? Quando a gente olhar para um arco-íris, a gente lembra disso. Lembra da aliança que temos com Deus. E lembra também que precisamos viver uma vida envolvida com a justiça e em obediência à sua vontade. Hoje nós vamos aprender um versículo muito importante que tem tudo a ver com a nossa história. O Arthur e o Samuel vão compartilhar com vocês o versículo da história de hoje. Vamos lá! Oi pessoal, eu sou o Arthur e estou aqui com o Samuel. Hoje nós vamos estudar sobre o versículo que está no livro de Efésios capítulo 6, versículo 14. Parte B. Vestidos da couraça da justiça. Tchau pessoal, até o próximo episódio. Se inscreva no canal e dá um like e compartilha o vídeo. Nossa, que lindo esse versículo que o Arthur e o Samuel compartilharam com a gente, né? Vamos relembrar? Cingindo-vos do cinturão da verdade e vestindo a couraça da justiça. Efésios 6:14. Parabéns ao Arthur, parabéns ao Samuel, parabéns para todas as crianças que participam do nosso canal. Você também pode participar do nosso espaço PBC Kids. Nossa, quando a gente para pensar sobre a história de Noé e tudo que aprendemos sobre a couraça da justiça, a única coisa que a gente pode fazer é orar, né? Pedir a Deus para nos ajudar a vestir essa couraça, porque a gente sozinho não dá conta, não. A gente precisa da ajuda do Espírito Santo
para que a gente obedeça a Deus, para que a gente viva em justiça e para que a gente assim possa estar vestido, né? Revestido com essa couraça da justiça. Vamos orar, pedir a Deus isso? Fechem os olhinhos com suas famílias e vamos orar a Deus. Papai do céu, queremos dizer, nesse dia, o quanto precisamos de Ti. Perdoa, Deus, todas as vezes que a gente não consegue obedecer, todas as vezes que a gente não consegue Te agradar fazendo a Tua vontade. Olha para nós nessa hora, nos ajude, Senhor, a ser bons soldados, nos ajude a ser como Jesus, a obedecer como Jesus, a obedecer como Noé. Deus, nos ajude a seguir as Tuas instruções, nos veste com a Tua couraça da justiça, pois sabemos que a nossa batalha não é contra sangue nem carne. Nossa batalha é contra inimigos invisíveis e nós precisamos lutar com armas diferentes. Nos ajuda a vestir essa couraça da justiça todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Atividades. E hoje, na nossa atividade, nós iremos fazer o quê? Uma couraça da justiça. E eu vou dar algumas ideias para vocês. Essa primeira ideia aqui, tia Pati usou a metade de uma cartolina ou uma folha de papel A3, certo? E fez o contorno de uma couraça da justiça. Você pode fazer duas partes. Na parte da frente você escreve justiça. Depois você prende com fita e você pode vestir, que vai ser mais ou menos do seu tamanho. A tia Laura ficou um pouquinho pequeno, mas em você vai caber direitinho. Tá bom? Então, essa seria uma primeira possibilidade de você fazer. Muito simples. Você pode pedir ajuda para a mamãe, para o papai, para a família e fazer a sua couraça da justiça. Primeira ideia. A segunda ideia, gente, eu achei muito legal, que é usando caixa de ovo. Olha isso. Essa ficou muito bacana, né? É uma couraça da justiça feita de caixa de ovo. Você pode pegar a caixa de ovo, recortar aqui, ó, no formato de um colete, né? De uma couraça. E se você tiver uma tinta prateada ou dourada, você pode pintar, certo? E aí você pode prender aqui, ó, em cima, uma fita, né? Vou experimentar aqui para você ver como é que fica. E aí a sua couraça também, da justiça aqui, que você fez com caixa de ovo. Na tia Laura ficou pequeno, mas em você vai ficar perfeito. Tá bom? Segunda ideia. A terceira ideia também é bem legal. Você pode fazer com bandejas. Sabe bandejinhas de festa? Olha que legal. Bandejinha de festa, essa aqui no formato retangular. E aí fica fácil de você fazer aqui, ó, o formato do colete, certo? E também você pode prender aqui, ó, uma fitinha para você poder prender no seu pescoço. Vou experimentar, hein? Ó como é que fica. E você vai ficar perfeito. E aqui ainda tem a fitinha para amarrar aqui também, ó. Ok? E aqui, vamos ver quem sabe ler, hein? O que está escrito aqui? Com uma caneta permanente, nós podemos escrever a palavra justiça, né? Como é bom a gente poder estar protegido com a couraça da justiça, né? Hoje, na história de hoje, nós aprendemos com Noé que o que nos faz estar protegido com a couraça da justiça é a obediência, né? A obediência à palavra, a obediência a Deus nos protege, né? Então, estamos aprendendo a fazer uma couraça da justiça. Mas eu trouxe ainda mais uma ideia. Ó, terceira ideia, hein? E vou explicar para vocês agora como é que a gente vai fazer. Para essa ideia, nós vamos utilizar. Olha o que nós vamos usar. Anotem aí, hein? Uma folha de papel A4 colorida, tá? Uma folha de papel A4 colorida. Nós vamos utilizar caneta preta ou de qualquer outra cor que você preferir, cola
e tesoura. Gente, essa couraça da justiça não é para você vestir, mas você pode prender em algum lugarzinho da sua casa para que você se lembre de como é importante a gente vestir a couraça da justiça. Como é bom a gente ser obediente. Como é bom a gente estar pertinho do nosso Deus. E a couraça, ela vai nos proteger. Ela vai nos dar condições de lutar contra o pecado, não é verdade? De lutar contra aquelas coisas que não agradam a Deus. E ser como Noé, né? Noé foi um bom exemplo, né? E, sobretudo, ser como Jesus. Jesus foi a referência maior de bom soldado e de obediência a Deus. Então, olha como é que a gente faz essa couraça. Tá vendo aqui, ó? Eu dobrei a folha 4 no meio, ó. E aí você passa o dedinho assim com força para vincar. Depois que você fez isso, aí você vai fazer o formato aqui da couraça para virar um colete, né? Primeira coisa que você faz é cortar um pedacinho aqui, senão fica muito grande. Olha aqui, ó. Perdão. Cortei aqui um pedacinho. Ficou mais um quadrado, né? Aí agora eu vou fazer a alcinha, né? Do colete aqui de um lado. Do outro lado também, eu posso até dobrar assim, ó. Que eu faço igualzinho, ó. Ó a técnica. Se eu dobrar aqui no meio, eu faço um tamanho igual ao outro. Pra não ficar diferente. E agora, olha aqui, ó. A gente vai fazer a parte da gola do colete. A gente vai recortar em formato de V, ó. Dobrando ainda no meio, ó. A tia Laura vai mostrar pra você, ó. O V de vitória. O V de quem vence a batalha. O V de quem usa a couraça de Deus, né? A couraça da justiça. Tá certo? Aí a gente fez um V aqui, ó. E já tem a nossa couraça. E para você não lembrar que essa couraça é uma couraça diferente, não é uma couraça que nem a armadura do soldado comum. A nossa armadura é uma armadura invisível. As pessoas não veem que a gente está com a couraça. Mas a gente sabe que está vestindo a couraça porque a gente está vivendo perto de Deus, obedecendo a sua vontade. Né? A nossa armadura, ela é invisível, mas ela é muito poderosa. E aqui essa couraça, ela é muito protetora porque quem obedece a Deus, ele vive em justiça. Mesmo a gente sendo pecador, é possível a gente viver em justiça. E olha aqui, eu escrevi a palavra justiça aqui, ó. Você também pode escrever na sua couraça, para você não lembrar, não esquecer, né, que essa couraça não é uma couraça qualquer, não é um colete qualquer. É uma couraça da justiça. E dentro da couraça, aí sim, você vai escrever o versículo. Aqui dentro você pode escrever o versículo que você aprendeu com o Arthur e com o Samuel, que está em Efésios 6,14. Olha aqui, ó. Tia Laura escreveu aqui, ó. Nesse outro que já está pronto. Eu escrevi o versículo bem aqui, ó. Cingindo-vos com o cinturão da verdade, lição passada, vestindo a couraça da justiça. Efésios 6,14. E aí, ó, você guarda essa couraça, deixa ela lá num lugar que você, sempre que você passar e você enxergar, você vai lembrar que sempre que a gente obedece, sempre que a gente vive a palavra de Deus, a gente está pertinho dele e protegido. Assim foi com Noé. Assim foi o exemplo que temos em Cristo. E assim precisa ser com a nossa vida, tá bom? Nesses tempos de pandemia, em que muitas pessoas estão amedrontadas, né? Preocupadas e tristes, nós também às vezes ficamos assim. Mas quando vier aquela tristeza, quando vier aquele medo, como bom soldado de Cristo, a gente vai vestir a couraça da justiça e vai lembrar que nós temos um Deus bem pertinho da gente que nos protege. Agora nós vamos assistir as participações das nossas crianças no Espaço PBC Kids, com as atividades que elas realizaram na semana passada. Cada soldado, ao participar das atividades, enviar fotos e vídeos, são condecorados, né, com suas insígnias, né? E aí vocês vão ver também em seguida o nosso batalhão e as suas condecorações. Vamos lá?
discípulos. Mateus 28, 7a. Gentilmente, Israel, eu vim me de certinha. Marrata, mamãe. Uau, ficou lindo. Tchau, gente. Até as duquetes. Beijo da Meissa. Oi, gente. Bom dia. Eu fiz o meu Jesus sozinha. Tchau, gente. Beijo da Alice. Até o próximo Anjos Kids. De novo. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está
Olha o recadinho. Dois, três, quatro, marcha, soldado! 2, 3, 4, marcha, soldado! 2, 3, 4, marcha, soldado! 2, 3, 4, marcha, soldado! Vamos marchar, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos da igreja IPBC. Olha, nós não podemos esquecer que a nossa luta é uma luta contra um mundo invisível, não é verdade? Não é contra carne nem sangue. E precisamos estar com a armadura de Deus. E hoje eu aprendi sobre a couraça da justiça. E ó, já estou com a minha couraça. Nós podemos vestir a couraça da justiça sempre que nós estamos obedecendo, fazendo a vontade do nosso Deus. Quando vestimos a couraça da justiça, estamos protegidos. Nossa, gente, eu amei a história de Noé. Aprendi muito sobre obediência. E vamos continuar participando do Espaço BBC Kids, hein? Envie o seu vídeo, a sua foto. Vamos aprender juntos sobre a armadura de Deus. Tchau! Ops, errei. Noé também deu instrução. Perdão, desculpa, errei. Noé deu instrução. Depois que Noé... Não, para aí. É porque eu já falei depois isso. Depois que ele fez isso. E ela ficou fechada por 7 dias. Até que se cumprisse aquilo que Deus tinha falado a Moisés. Ai, Moisés não. Calma aí. Hoje nós vamos estudar o Efésios, capítulo 14, versículo 6. Capítulo 6, versículo 14. Versículo que